Programa Degustando Conversas. Oferecimento. Supermercado Ideal. Gente da Terra pronta para lhe servir. Produtos Vitamassa. É mais alegria no seu dia. E Margarina Puro Sabor. Porque todo elogio é um carinho. Um produto M. Dias Branco. Olá, final de semana chegou e com ele mais uma receita saborosa no Degustando Conversa. O programa de hoje está cheio de novidades e tem uma receita especial. Sou Fábio Maia e vamos estar juntos nesses próximos 30 minutos. Assista hoje! Na receita da semana, você vai aprender a preparar espaguete de carne seca à carbonara. Tem ainda as novidades do quadro De Olho no Produto. No quadro Degustando Conhecimento, algumas comidas típicas que você precisa experimentar. E tem a presença do artista cartunista Fred Ozanam, que traz um bate-papo especial com Fábio Maia e ainda experimenta a receita da semana. Nas outras semanas, falamos sobre receitas de bacalhau para este final de semana. E hoje, vamos trazer uma receita de espaguete de carne seca à carbonara. Vamos precisar de... Ingredientes: 300 gramas de carne seca, óleo para fritar, massa, 200 gramas de espaguete Vitamassa, 1 colher de azeite, molho à carbonara, 100 gramas de toucinho defumado em cubos, 2 dentes de alho amassado, meia pimenta dedo de moça picada, 30 ml de cachaça, 6 ervilhas tortas cortadas à juliana, 200 ml de creme de leite, sal e pimenta do reino moídas na hora, 2 gemas de ovos, 50 gramas de queijo parmesão ralado e 30 gramas de palmito fresco pupunha. Utensílios: frigideira, caçarola média, espagueteira, garfo de espaguete, espátula de bambu com silicone e colher de bambu com silicone. O quadro De Olho no Produto é um dos quadros mais comentados do programa nas redes sociais. E claro, toda semana queremos levar as melhores informações para você de casa. Assista! Na receita de hoje, a gente vai flambar a nossa carne seca e para isso nada melhor do que com algo bem nordestino, bem paraibano, como a cachaça matuta. Para fazer o nosso prato, o espaguete, nada melhor do que o espaguete Vitamassa. Tem um tempo de cozimento bem rápido e também vocês já estão acostumados com uma receita bem própria. Nós vamos usar o creme de leite Talac, até porque essa receita, quando a gente for fazer um molho à carbonara, a gente precisa de um creme de leite e o Talac é um creme de leite ideal para a gente fazer esse molho. Para finalizar nossas compras de hoje, também finalizar o nosso prato, queijo parmesão ralado, e eu indico queijo parmesão com pulha. Espaguete com queijo sempre é uma boa pedida. Voltamos já preparando o espaguete de carne seca à carbonara. Páscoa, com uma grande variedade de produtos e ofertas especiais, você só encontra no Ideal. Bombons Lacta 378 gramas, levando 3, pague R$ 5,99. Chocolate Hershey's Kisses 245 gramas, R$ 11,99. Bacalhau Saiter 100 gramas, R$ 2,99. Vinho Quinta do Morgado 750 ml Bordeaux, R$ 7,98. Cerveja Skol 473 ml latão, R$ 1,99. Beba com moderação. Dividimos todos os produtos de Páscoa em 3 vezes. Supermercado Ideal, esse sim é da nossa terra.
Spaghetti à carbonara é uma receita tradicional italiana de massa. O seu nome é derivado da palavra italiana carbone, que significa carvão. Acredita-se que tenha sido uma receita apreciada pelos preparadores de carvão vegetal dos Montes Apeninos, na região italiana da Úmbria. Outras teorias apontam por outro lado, que o nome se deve apenas à cor escura da pimenta preta recém-moída usada na sua preparação. É bom lembrar que aqui acrescentamos e demos um toque bastante regional, acrescentando a carne seca desfiada. Vamos cozinhar? Nós vamos utilizar a carne seca de salgada. É bom lembrar que é um processo que você tem que fazer bastante fervura. Eu estou usando a carne de charque. Carne de charque você encontra, assim como os outros ingredientes, no supermercado ideal. E uma carne de charque que já passou por todo o processo de tirar todo o sal da carne. Ela já foi dessalgada, já passou por todo um processo de fervura e também ela já foi desfiada. E eu prefiro sempre desfiar com as mãos, até porque a gente consegue fazer na textura correta. Eu vou pegar aqui primeiramente a nossa frigideira. Vamos colocar o nosso óleo, deixar ele aquecendo aqui para a gente colocar a nossa carne de charque desfiada. Vou tapar, vou pegar aqui a nossa espátula que a gente vai precisar, o ingrediente. Também vamos começar já a dar a fervura para a gente fazer o nosso espaguete vitamassa al dente, para que a gente possa fazer depois o molho à carbonara e o molho final para acrescentar e misturar o prato. E hoje o nosso convidado, Fred Ozanam, que vai poder, inclusive, quero dizer para vocês, essa receita, ela foi feita especial para Fred, porque Fred queria misturar um pouco o gosto que ele tem por massas com algo bastante regional. E aí nós fizemos a mistura. Pegando a nossa espagueteira, nós vamos aqui colocar água para fazer a fervura do nosso espaguete. A gente vai tapar aqui, vou colocar aqui no fogo. Vamos pegar aqui o nosso espaguete vitamassa que está aqui, para que a gente possa já começar. Quando a água estiver fervendo, a gente vai colocar o azeite, o sal também a gosto. O nosso óleo já está ficando no ponto. Vou aqui tirar a nossa carne seca, né? Já começa a ver que ela está ficando aqui bastante frita. Vamos deixar que ela seja bastante absorvida pelo próprio óleo. Depois que ela ficar frita, a gente se separa em duas porções. Uma que será já diluída diretamente no próprio espaguete, quando a gente for fazer o molho. E outra que a gente acrescentará no finalizando o prato. E a gente já fazer o nosso espaguete aqui por último. Vou tirar aqui para facilitar o nosso espaguete por último. A água do espaguete ela já está começando a ferver. Eu vou só apenas colocar um filete apenas de azeite. É bom lembrar que existe muito um misticismo com relação a esse filete de azeite que se utiliza muito dentro do espaguete. Alguns defendem que faz o espaguete ficar mais solto, outros defendem que traz um sabor especial, outros acham que não serve para muita coisa. Eu acho que, e já disse para vocês anteriormente, culinária é muito de quem está fazendo e para quem a gente está fazendo. Eu prefiro colocar, eu acho que traz não só o sabor, como também ele ajuda a que o espaguete, quando for fazer toda a mistura, ele fique bem mais solto. Mas aí uma opção de quem está fazendo. Vou colocar agora o nosso espaguete, para que ele comece a ferver. Vamos esperar agora que ele possa fazer isso. Vou pegar aqui o nosso garfo de espaguete. Vamos olhar aqui a nossa carne de charque, como ela se encontra. Vou tirar aqui a tampa, veja que ela já está começando a ficar bastante esturricando, como se diz, né? Numa linguagem muito comum nossa, uma linguagem muito regional, já está começando aqui. Vocês já vão acompanhando aqui que ela já está não só absorvendo o próprio óleo, como também já está começando a dar um estalo. Significa dizer que ela já está começando a ficar bastante frita. Ela tem que ficar bastante seca, porque aí é que vai trazer um gosto todo especial do que a gente vai fazer. A questão do sal no espaguete, e aí é bom que eu diga, quem quiser colocar, ele pode colocar, mas sal é muito para quem a gente vai servir. Tem pessoas que gostam com mais sal, outras que gostam com menos sal, a gente sabe que é uma questão de saúde, então você pode colocar, como é um prato que tem molho, um prato que tem uma carne, que já tem um apelo de sal, você pode não colocar inclusive sal no espaguete e deixar que o próprio molho ele fique mais salgado e esse molho complemente o sal do próprio espaguete. Porque lembre-se que é um prato que quando a gente for fazer o molho, é um molho que tem ovos, tem a gema dos ovos. É um prato que passa por estágio, a gente na verdade tem dois molhos, o molho principal é a carbonara, mas a gente faz um molho final que é justamente a gema de ovos com queijo parmesão para dar aquela diferença dentro do nosso prato. Vejam que a nossa carne de charque já está bastante seca, está no ponto que a gente queria.
A gente já pode desligar completamente. Vou separar em 2 porções. Vou tirar aqui, vou separar ela em 2 porções. Vai tirar aqui uma porção que a gente vai praticamente já usar quando for colocar o bacon, o tocinho, né? E algum isqueiro, e ao mesmo tempo também a outra porção que a gente vai usar no final do prato. Tá aqui separado em 2 porções. Vou deixar aqui a frigideira. Vou pegar aqui a nossa caçarola para a gente começar a fazer o molho à carbonara. Então, inicialmente, nós colocaremos o azeite. Usou apenas um filete no próprio espaguete. Vamos esquentar aqui o nosso azeite. Vamos olhar o nosso espaguete, se ele já está ao ponto. Já está ao ponto. A gente aqui já pode desligar. Já vamos escorrer aqui o nosso espaguete para que a gente possa fazer a mistura final. Aqui a gente já vai acrescentar tanto o alho que a gente tem final, como também o nosso tocinho. Vamos torrar, né, no azeite, esperar aqui ele ficar aqui no tempo certo, para que a gente possa colocar os ingredientes finais. Veja que aqui o nosso bacon, o tocinho, como vocês queiram, já está começando a ficar frito, está começando a ficar no ponto. O azeite já foi totalmente incorporado junto com o alho. A gente vai aproveitar uma porção de carne seca, que já foi frita. Vamos misturar aqui, vamos colocar também pimenta dedo de moça. E aí vamos deixar fritar aqui mais um pouco, tudo junto, para depois a gente colocar a cachaça e flambar, hein? Esse é o segundo prato que a gente está flambando. A gente flambou inicialmente com conhaque e agora estamos pegando mais uma bebida ou algum ingrediente, na verdade, que seja típico aqui da nossa região, sabendo que existem também grandes produtores. Minas Gerais é um grande produtor de aguardente, mas a Paraíba também não fica atrás. Então nós estamos colocando aqui a cachaça para que a gente flambe o prato. Veja que já está praticamente frito tanto a carne seca, mais uma vez, como o bacon. Agora nós vamos flambar o nosso prato. Estou colocando aqui a cachaça. E vamos agora deixar aqui flambar, deixar passar o tempo certo. Depois o prato, o próprio calor vai fazer com que a cachaça ela seja absorvida. E aí a gente vai colocar o nosso espaguete e vai misturar todo o restante dos ingredientes. Veja que aí já parou completamente. Agora nós vamos colocar o espaguete. Vamos misturar bem. Quem está aqui com a gente aqui na produção já está vendo que o cheiro da cachaça, quando ela foi evaporada, ela contaminou. A Bíblia que está aqui nos acompanhando diz que já tomou umas 2 doses ali da cachaça, né? Mas na verdade o que a Bíblia quer é a comida, não é a cachaça não, viu, gente? Vamos agora colocar a nossa ervilha. Aqui, um dos últimos ingredientes. E vamos colocar também o creme de leite, para que a gente possa misturar agora tudo. E depois, por último, a gente vai acrescentar aqui justamente o molho final, que é com o queijo parmesão, ó, e também as 2 gemas, e a gente colocar o palmito para fazer a beleza do prato. Chama-se déglacé, um termo francês que é diluir completamente o líquido, para que a gente tenha um prato mais homogêneo e com menos de líquido possível, porque o creme de leite, quando a gente acrescentou, ele ficou bastante, digamos assim, um prato bastante molhado. E aí a gente tem que fazer o déglacé dele para que ele reduza completamente. E agora vamos colocar os 2 últimos ingredientes, as 2 gemas de ovos, também o próprio queijo parmesão. O palmito é apenas para fazer a mistura final, junto com a última porção de espaguete. E aconselho, viu, você aí de casa, é o prato que tem que ser servido praticamente assim que ficar pronto, viu? Por quê? Porque é um prato que necessariamente as 2 gemas de ovos, ele endurece logo. O macarrão, Vitamassa, ele está al dente, mas ele requer que a gente já misture bem e já sirva e já esteja pronto para servir. Tá aqui no ponto, eu agora vou só preparar o prato para servir para o nosso convidado, Fred Ozanam, neste sábado de Aleluia. Voltamos já com o convidado da semana e muito mais.
Páscoa, com uma grande variedade de produtos e ofertas especiais, você só encontra no Ideal. Bombons Lacta 378 gramas, levando 3, pague 5,99. Chocolate Hershey's Kisses 230-245 gramas, 11,99. Bacalhau Saiter 100 gramas, 2,99. Vinho Quinta do Morgado 750 ml Bordeaux, 7,98. Cerveja Skol 473 ml latão, 1,99. Beba com moderação. Dividimos todos os produtos de Páscoa em 3 vezes. Supermercado Ideal, esse sim é da nossa terra. Viagem e comida andam sempre de mãos dadas, isto se você quiser realmente explorar e se entregar ao país que está visitando. É algo que vai além do paladar, pois através dela também se entende a cultura e história local, a memória e até mesmo a religião, as crenças de cada destino. Saiba algumas comidas típicas que vale a pena experimentar, agora no Degustando Conhecimento. Pato de Pequim. Servido na China, o prato sofisticado é marcado por um sabor crocante, suculento e adocicado ao ser temperado com alho e molho de hoisin. Escargot. Mais conhecidos na França, esses caracóis são geralmente consumidos como aperitivo, servidos na mesa e cozidos em uma deliciosa mistura de manteiga de alho e salsa. Moussaka. Caçarola grega que mais parece uma lasanha italiana. São colocadas camadas de ingredientes em um molho de queijo bechamel, com carne moída ou cordeiro e berinjela. Massala dosa. Parece mais um crepe, mas essa massa fininha que veio da Índia é feita com arroz e lentilhas, temperada ainda com purê de batatas cozidas e cebola frita, servida com uma dose generosa de chutney com alho. Flores zucchini. Essas exóticas flores de abobrinha típicas na Toscana são recheadas com um delicioso recheio. Talvez ricota com ervas ou mussarela e então mergulhadas com azeite, criando uma simples massa que lembra um tempurá. Teppanyaki. No Japão, existe um show à parte quando se vai consumir comidas feitas na brasa, como carne Kobe, frango ou frutos do mar. Laksa. Sopa típica da Malásia e Singapura. Tem muitas variantes, mas a receita ideal é uma picante sopa de coco cremosa com macarrão, marisco, filetes de peixe, tofu, legumes, um ovo cozido, coentro e pimenta sambal. Sontan. Diretamente da Tailândia, essa salada à base de mamão verde desfiado é combinada com um ou todos os seguintes ingredientes: açúcar de palma, alho, suco de limão, molho de peixe, suco de tamarindo, camarão seco e muitas vezes frutos do mar, tomate, cenoura, feijão e amendoim. Ana Pavlova. O merengue clássico leva chantilly coberto com maracujá, morango e kiwi. Costela assada. A costela defumada é parte importante do famoso churrasco norte-americano. O nosso entrevistado de hoje é uma figura ímpar no meio do cartoon, tanto nacional como internacional. Fred Ozanam, seja muito bem-vindo, Fred. E você nos falava do gosto por um prato muito regional, muito típico. E a gente tentou fazer a junção das duas culinárias, a culinária italiana e também a culinária brasileira, particularmente nordestina. Então nós temos hoje um espaguete com carne seca desfiada, a gente não colocou, na verdade, carne de charque, que é muito comum na nossa região, também com molho à carbonara. Então, esse prato que eu vou pegar aqui é o prato que a gente resolveu apresentar para você. Tá aí, eu vou seguir mais uma vez escolhendo um vinho, apesar de saber que você não bebe, né? Mas nós colocamos aqui um suco de uva integral e estamos acompanhando um vinho italiano, até porque harmoniza bem com o nosso prato. Fred, seja bem-vindo. Primeiro, está aqui o prato para você começar a degustação, mas queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência. Eu sei que viajou muito e viaja muito, participando de vários salões, e já dizia a gente que tem muito a questão de comidas diferentes, comidas exóticas, e que você tem uma experiência. Fique à vontade, enfim, seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa tarde ao meu prato, né, que eu achei massa, e literalmente é massa.
e agradecer o seu convite, né? É sempre um prazer conversar contigo. Boa tarde, Campina Grande. E falar que minha experiência assim, eu despertei muito esse interesse pela cozinha em função das viagens que a gente faz. E como cartunista, normalmente vai convidado e as pessoas, os governos que nos convidam, as instituições que nos convidam, sempre faz questão de levar para os restaurantes típicos da sua cidade, as coisas mais interessantes. E eu sempre faço questão de visitar não apenas aqueles que estão no roteiro, mas buscar o que se come na rua, o que se come na feira, o que se come nos pequenos bares, que eu acho que isso aí é que desperta realmente o interesse e uma vocação de curiosidade comum em todas as pessoas, né? Eu acho que isso aí é que faz com que a gente comece a aprender e não só admirar o paladar pelo paladar, mas você começa a descobrir que o país é muito rico também nessa parte gastronômica e que você, com habilidade, você pode conseguir fazer muita coisa. Fica à vontade para começar a degustar o nosso prato. Você nos falava um pouco, você que sempre foi muito antenado com a questão da própria região. Você é um artista que sempre procura se identificar muito, né? Você está muito presente, sempre tem muito trabalho, principalmente nas festas juninas. E nos falava uma curiosidade sobre sua experiência gastronômica, né? É verdade. E que é relacionada, inclusive, com a cidade de Cabaceiras. Depois você provar um pouco aí, falar com a gente sobre essa questão da sua experiência gastronômica, né? Aquilo que é um prato característico que você fez, o que tentou fazer, enfim, falasse um pouco para o telespectador, para que as pessoas conhecessem mais. O Fred cartunista, todo mundo conhece, é alguém que é uma referência, mas o Fred gastronômico, o Fred que tem uma relação com a cozinha. A minha experiência na cozinha, realmente, ela praticamente ainda existe, em que pese a minha mãe, ela teve 5 filhos, né, todos são homens, e ela tinha essa preocupação de que a gente pudesse sobreviver, além dela, assim, quando ela não estivesse em casa, e ensinou as comidas básicas, assim, da cozinha e tal. E eu, como havia despertado já o interesse por cuscuz, que eu sempre fui um apaixonado por cuscuz, então eu me interessei pelo prato e achei que estava, né, com todo o know-how. Ela viajou e eu fui fazer minha primeira experiência. Deu tudo certo até que eu esqueci a água. Somente? Só. Então eu vinculei isso a Cabaceira, que lá eu podia inventar um cuscuz a seco. Ótimo, excelente. Só que não funcionou na prática, né, Fábio? O Fred é alguém que tem uma referência muito grande a nível de cartoon, teve uma larga experiência, não só na época de estudante, dentro dos salões universitários, mas depois saiu do lado enquanto concorrente para ser o julgador disso. E isso fez com que tivesse uma noção do que transita pelo mundo. Mas assim, que falasse um pouco sobre se existe uma relação ou se houve uma relação entre a gastronomia e o cartoon. Olha, na verdade, a relação humana da comida e da sobrevivência, ela é inerente ao nosso próprio crescimento, à própria existência. Então, o cartoon, naturalmente, por ter essa vocação popular, essa vocação social, ele fatalmente aborda a questão gastronômica, a questão da fome. A gente já participou de vários salões voltados para a gastronomia, e o último que a gente participou foi na Espanha, em Madrid, patrocinado pela Universidade de Alcalá, que a gente está sempre presente com isso. E é uma coisa que a gente nota, Fábio, que a questão da fome, a questão da alimentação, ela se manifesta de vários níveis, né? Tanto pela falta ou quanto pelo excesso. Então você pode fazer humor nas duas vertentes. E é isso que se observa, que é isso que o cartunista faz. E outro fato interessante é que nós reunimos, né, em salões, nos vemos poucas vezes por ano, e quando a gente senta num restaurante é o terror do pessoal da administração, porque a gente senta para o café da manhã e às vezes começa outro café da manhã e a gente não sai de lá. Chega a passar 12, 14, 16, 20 horas sentado numa mesa conversando e desenhando, brincando, trocando informações. E eu acho que isso é o grande aprendizado que a gente leva, né, nesse intercâmbio de comunicação
entre artistas de várias partes do país. Então, na verdade, o que você está querendo dizer é que quem for dono de restaurante, sempre que alguém entrar, pergunte logo se é cartunista, porque senão sabe que vai ter que virar com a cozinha. Fazer hora extra. Fazer hora extra. Então, pergunte logo, para ficar logo pronto, ficar se viu a delegação, não aceite. Não aceite, porque senão pode passar 2, 3 dias sem ninguém dormir, não só os cartunistas, como também os cozinheiros. E a gente sabe que traz um lado não só crítico, como também um lado para que as pessoas possam fazer uma reflexão e perceber que muitas vezes o cartoon, eu acho que a grande grandeza do cartoon é ele ser atemporal. Você consegue olhar um cartoon hoje, daqui a 10 anos você consegue perceber que ele, às vezes, mesmo sendo uma crítica do momento, do que passou, ele é presente, próximo à realidade. Você fala do Bolsa Família e da ditadura militar, algo um pouco da última década e algo de 5 décadas atrás. Mas que consegue aproximar as pessoas. Fred tem um trabalho belíssimo com caricatura, com mouse, né, algo que eu acho que é inédito. Não sei se alguém faz isso a nível de Brasil, a nível de mundo, mas é algo que... E é uma caricatura bem próxima, né? Uma caricatura muito... Quando você olha, é difícil você conhecendo de quem está se tratando, você não identificar automaticamente. Então é um trabalho bastante versátil, é um trabalho que acredito que engrandece muito a nossa cidade. Você é uma pessoa que tem essa identidade, não só pela simplicidade que você tem, apesar de ser bastante renomado dentro da área, mas que sempre se doa muito para o público, para que as pessoas possam ver. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A expectativa que muitas vezes se tem um artista quando vai expor alguma coisa, esperando um feedback do público. Às vezes o feedback não é aquele que esperava, é até muito mais ou muito menos, ou até diferente daquilo que esperava. Mas enfim, você falasse um pouco dessa exposição e também fizesse um convite que as pessoas pudessem ter contato com essa sua obra, que eu acredito que é uma obra de extrema importância e que pode ser usado dentro das escolas, dentro da faculdade, porque realmente tem tudo a ver com a educação, tem tudo a ver com aquilo que o Brasil mais precisa, que é formar cidadãos e cidadãos com uma visão crítica e com a formação diferente da nossa sociedade. Bem, a exposição ela faz parte da Bienal Internacional da Caricatura, que foi criada, idealizada, e a curadoria do historiador Luciano Magno, que ele é do Rio de Janeiro, que ele estudou 25 anos a história da caricatura no Brasil. É uma pessoa que tem muita afinidade com a história do país, com a evolução do cartunista, e ele fez, transformou essa Bienal num grande evento, onde o Brasil se visse, né, o Brasil se estudasse, o Brasil se espelhasse no que os cartunistas fizeram ao longo dos anos. É o fato de que você desperta o interesse do professor e do aluno para o estudo de história a partir do desenho, porque lá eu mostro do descobrimento às manifestações de uma forma irônica, uma forma engraçada, grotesca, mas que tem um fundo de verdade. É aquele tipo de humor que você ri, depois você se vê naquela situação. Quer dizer, se sou eu, a minha família, eu faço parte disso aí. E te invoca uma reflexão. Eu estive em algumas escolas, e os alunos estavam exatamente admirados nisso. E os professores também falaram isso, que muitos não conheciam determinado fato e passaram a ler os livros de história a partir do desenho. Porque eu acho que nessa trajetória de vida, de existência do país, nós temos facetas que devem ser observadas e não podem ser esquecidas. A nossa nova geração, ela peca muito nesse aspecto, de que passa por cima de tudo, é Ctrl-C, Ctrl-V, não sabe o porquê de determinadas coisas. E às vezes eu fico muito receoso com essa libertinagem que se tem hoje, que se fala em termos de liberdade, quando na verdade eu acho que estão abusando da liberdade. Fred, a gente teria muita coisa para conversar, mas temos a questão do nosso tempo. Eu queria agradecer a sua presença aqui, sempre é muito bom. A gente se encontra muito pouco, mas sempre é muito bom. Mas você conversa muito. É uma conversa que se estende. Eu queria agradecer aqui a sua presença no Degustando Conversa. E aí vamos agora, né, degustar o nosso prato. Vamos provar, né? Com certeza. Aproveite o feriado para testar algumas receitas na sua casa. Para ter acesso a todas as receitas, acesse nossa página no facebook.com/degustandoconversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com ou acessar nosso canal no youtube.com/degustandoconversas ou ainda o Instagram @degustandoconversas. Temos um encontro marcado aqui na TV Borborema no próximo sábado ao meio-dia.